Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Hoje falaremos sobre o aparelho digestório, mais especificamente sobre o intestino grosso, que foi o órgão escolhido para a apresentação. Conforme a ilustração que nossa amiga Ivana apresentou, falaremos das partes do intestino grosso, representadas pelo numeral 8 de cor verde, que é o seco, o numeral 6 e 7 de cor azul, que é o cólon, e o numeral 9 de cor rosa, que é o reto. Então, no que se refere ao intestino grosso, compreendemos que ele está dividido em 4 partes: seco, cólon, reto e ânus. Sua função é a absorção de água, formação, armazenamento e eliminação de fezes. A digestão do equino, que é a absorção de nutrientes, é feita principalmente no intestino grosso. O suco entérico secretado pela mucosa do seco e cólon é levemente alcalino e anaeróbico. O início do intestino grosso começa na junção iliocecal e termina no ânus. E ele possui células caliciformes evidentes, assim como nódulos linfáticos e tecido linfóide difuso. No equino, o íleo se abre para o seco, formando uma válvula iliocecal. Essa válvula nada mais é que a passagem do intestino delgado para o grosso. O seco é saculado, parecido com um saco cego. Se localiza no lado direito e se divide em base, corpo e ápice. Tem capacidade de aproximadamente 30 litros, apresenta saculações, que são abaulamentos ampulares separados por sulcos transversais e tênias longitudinais, que são 3 faixas de aproximadamente 1 centímetro de largura e que percorrem o intestino grosso em toda a sua extensão. O seco é uma câmara de fermentação onde ocorre a digestão microbiana e nessa parte também ocorre a absorção de água e do fósforo, a formação de gases e também a absorção dos ácidos graxos voláteis e de alguns aminoácidos. Além disso, a flora intestinal presente é responsável por sintetizar e disponibilizar as vitaminas do complexo B e a vitamina K. O seco não pode se separar do cólon, por isso temos o ligamento secocólico. Saindo do seco, onde há a formação das cíbulas, que são as fezes, passamos pela válvula secocólica. O cólon maior segue na seguinte sequência: colo ventral direito, ascendente, flexura externa, colo ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática e cólon dorsal direito. Lembrando que flexura é uma tortuosidade. Seguimos então para o colo transverso, que é curto e estreito. Não apresenta tênuas e, como um afunilamento, une o cólon maior ao cólon menor. O cólon menor possui segmentação que dá forma às fezes, além de recobri-la com muco, e nele há reabsorção de água, ácidos graxos voláteis e eletrólitos. A defecação é um ato reflexo pela entrada das fezes no reto, que é a porção terminal do intestino grosso, estendendo-se da entrada da pelve até o ânus. Seu comprimento é de mais ou menos 30 centímetros. A porção retroperitoneal forma uma dilatação denominada de ampola do reto e termina numa projeção muscular denominada ânus. Para finalizar, ainda sobre o órgão apresentado, trazemos as patologias mais comuns na espécie. Dentre as doenças do intestino grosso que acometem a espécie equina, destacam-se as torções, compactações, deslocamento e obstruções por corpos estranhos. Qualquer cavalo pode estar predisposto às doenças desse órgão, mas expor os animais a alguns fatores podem ser determinantes para seu surgimento. Por exemplo, alterações súbitas na dieta e nas condições de estabulação,
alimentação rica em concentrados, assim como volumosos ou ração de má qualidade, e cavalos sem acesso ideal à água, podem ter maior possibilidade de apresentar a enfermidade. Existem diferentes tipos de cólicas, das mais simples às mais graves. São elas: cólica de impacto. Ocorre uma obstrução, normalmente no intestino grosso, causado por uma sobrecarga de alimento fibroso que o cavalo não conseguiu digerir. Neste caso que trago para vocês, particularmente, esse meu cavalo veio a óbito, devido às complicações causadas pela cólica de impacto. E por mais que os veterinários responsáveis fizessem de tudo para salvá-lo, não foi possível darmos continuidade. As compactações estão entre as doenças abdominais mais comuns na espécie equina, se constituindo na principal causa de cólica na espécie. As compactações formam-se preferencialmente em locais onde ocorre diminuição do diâmetro intestinal, como por exemplo, flexura pélvica e transição do colo dorsal direto para o cólon transverso. Além desses locais, podem também ocorrer próximas às esfíncteres, como por exemplo, no esfíncter ilho-seco-cólico. Mas essa compactação não é totalmente compreendida. Entretanto, fatores de risco têm sido identificados para vários tipos de compactações. O tratamento clínico é a primeira escolha para as compactações do intestino grosso. Pelo menos, na maioria dos casos, inclui suspensão de alimentação até a resolução da compactação, reidratação da ingesta e, quando necessário, administração de fármacos analgésicos. Quando o tratamento clínico falha em resolver a compactação, o tratamento cirúrgico é indicado. A taxa de fatalidade depende de uma série de fatores, a exemplo da etiologia e localização anatômica da compactação. Outra patologia conhecida é a colite, que é uma inflamação do intestino grosso. Assim como temos a cólica causada por parasitas, que é quando há alguma obstrução causada por um grande número de parasitas, conforme o professor Sidney passou também em aula. Deslocamento ou torção gástrica, quando o intestino desloca-se para uma posição anormal do abdômen, podendo muitas vezes torcer. Conforme a professora Selene passou em aula, bastante incomum acontecer isso em cavalos, mas temos o deslocamento ou torção gástrica. Cólica por gases ocorre mais frequentemente no intestino grosso, devido ao estiramento do intestino que leva à dor abdominal. Temos também a cólica por espasmos ou espasmódica, que acontece quando há contrações intestinais aumentadas, contrações peristálticas e alteradas no intervalo gastrointestinal do cavalo. Medidas preventivas podem ser tomadas para evitar a ocorrência das cólicas. Visitas periódicas de um médico veterinário, a fim de avaliar com exames físicos, como inspeção, palpação, percussão, auscultação, visando sempre o bem-estar do animal. Cuidados com o manejo, oferecendo uma ração de boa qualidade, respeitando as necessidades de cada animal, fracionando o concentrado, fornecendo volumoso de boa qualidade e digestibilidade, assim como água limpa sempre à disposição. E claro, como somos apaixonados por eles, importante lembrar-se da sanidade do animal e do ambiente. Vermifugação, vacinação, cuidados odontológicos e sempre ficar de olho na hidratação após transportes e eventos equestres. Além de beijinhos e carinhos, né, gente? Porque eles adoram. Obrigada, time, por toda a ajuda aí, por todo o material. Obrigada, professora Selene, por todo o apoio e toda orientação, ensinamento. Tenham uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.